E ele me beijava à força, com um olhar quase que iria me matar, assim. E ele me colocou no colo. Eu pensei que eu não iria me emocionar falando disso. E ele começou a tocar o meu corpo. Quando alguém fere um inocente, machuca um inocente, é uma ofensa aos céus. Para dizer que a nossa dor, talvez do passado, seja a cura para alguém no futuro. Oi, pessoal. Eu vim aqui para falar sobre um assunto muito delicado, talvez polêmico, um dos assuntos mais sérios, provavelmente o mais sério que eu vou tratar aqui no canal, além do vídeo de violência obstétrica. Mas esse é um vídeo para trazer força para as mulheres, para trazer empoderamento, para trazer conhecimento, para que seja um alerta para as mães, para que a gente consiga se unir, para que as mulheres passem cada vez menos por situações como é de um abuso sexual. Esse vídeo talvez seja um gatilho para pessoas que já passaram ou que ainda estejam passando por isso. Então é um assunto delicado e eu vou tratar sobre um abuso sexual, aliás, alguns abusos que eu sofri na minha infância. Eu morei até antes de casar, na casa de baixo. Os meus avós moravam na casa de cima, a gente morava na casa de baixo. E os meus avós, eles acolheram um parente nosso, que aconteceu alguma briga familiar, esse parente foi morar com os meus avós. E eu tinha mais ou menos uns 6 anos, e eu circulava por toda a casa, pela casa dos meus avós. E esse parente, ele me pegou algumas vezes à força, e ele me beijava à força. Eu tenho muito claro algumas cenas na minha cabeça. Acabou que eu contei isso para os meus pais, e eles conversaram com essa pessoa, e essa pessoa continuou morando lá. Eu não sei ainda, eu nunca conversei com os meus pais sobre isso, mas eu não sei o que eles falaram, mas ele parou de fazer isso. Mas ainda assim eu me senti bastante desprotegida porque ele continuou morando e ele continuava circulando pelos ambientes. E eu passava e ele tinha um olhar de muito ódio pra mim. Eu me lembro assim de eu saindo da minha casa e essa pessoa sentada numa escada do lado e com um olhar quase que iria me matar, assim. Eu tinha muito medo disso, mas o tempo foi passando, essa situação foi... a convivência foi melhorando e, enfim, isso foi um assunto de certa forma resolvido, né? Porque eu consegui contar isso para os meus pais e de certa maneira isso foi resolvido. Até que, passado alguns anos, os meus avós, eles acolheram uma outra pessoa, que era parente desse outro, acolheram uma outra pessoa na casa deles, né, que era o mesmo quintal. E eu acredito que eu não sei direito, eu não tenho uma memória muito clara dessa situação, mas eu acho que eu tinha entre 8 e 9 anos, mais ou menos, e a pessoa, ela era bem mais velha, deveria ter uns 10 ou 12 anos a mais do que eu, ou mais. Não sei dizer ao certo. E essa pessoa também tinha passe livre na minha casa, porque era um parente nosso. E estava sempre circulando pela casa e, né, por todo o quintal. E meu pai tinha me dado um computador de presente. Eu fiquei tão feliz, porque era o meu sonho poder teclar em teclas de computador. E nem tinha muitas coisas, mas eu ficava criando imagens, ficava criando coisas no computador. E um certo dia, esse parente, ele chegou no meu quarto, a luz estava apagada, e eu estava mexendo no computador, e ele pediu para mexer, ele já tinha mexido algumas outras vezes. E ele sentou na cadeira do computador. E ele me colocou no colo. Eu pensei que eu não iria me emocionar falando disso. E ele me colocou no colo
e ele começou a tocar o meu corpo. Isso aconteceram algumas vezes. Eu não tenho a memória tão clara de quantas vezes foram, talvez 4 ou 5 vezes. Mas eu me lembro de eu tentar sair daquele lugar, assim, de eu ficar assustada com a situação. De eu sair do meu quarto, de eu ir pro quarto dos meus pais. E eu me lembro de eu ficar deitada de costas pra porta, com medo da situação. E chorar, pedindo perdão a Deus, me sentindo culpada do que estava acontecendo. E essa pessoa chegar no quarto dos meus pais, ainda tocar em mim e falar, vem aqui. E eu falava, não, 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 com muito medo do que estava acontecendo. E acabou que aconteceram algumas vezes e essa situação se encerrou. Graças a Deus, eu não sei como que isso se encerrou, mas isso acabou. Eu acredito que tenha sido em torno de umas 4, 5 vezes. E isso acabou. E eu nunca consegui me abrir pra ninguém durante muitos anos pra falar sobre esse assunto. Eu continuei morando na casa dos meus pais, né, até os meus 19 anos, que foi quando eu casei. E aconteciam situações também que é muito doido, né, porque como talvez eu me incomodava a situação, mas eu via como uma brincadeira besta de menino, sabe, de garoto. E nós morávamos numa casa em que era uma casa meio mal feita, assim. Então, o banheiro, a janela do banheiro era uma janela muito baixa. Então, as pessoas que passavam pelo corredor, por mais que o vidro ele fosse canelado, não desse pra ver tão bem, mas se o vidro tivesse um pouco mais aberto, você conseguia olhar pra dentro do banheiro. E eu me lembro, assim, de inúmeras vezes. Eu tava no banheiro, usando o banheiro, e essa pessoa passar e ficar me chamando. Aliás, o do primeiro caso, passar e ficar me chamando, e ficar me olhando. E aí eu, tipo, sai daqui. É doido, porque hoje eu entendo quão grave é isso, quão grave é essa situação. Mas eu enxergava como uma coisa muito incômoda, mas que, como idiota, né? Coisa ridícula, mas eu não entendi a gravidade da situação, o quanto isso era um abuso. Enfim, eu me casei, essa foi uma história que ela ficou adormecida por muitos anos. Eu cheguei a ter muito contato com essas duas pessoas, contato de ir em casamento, contato com a família, com os filhos, contato de amizade, inclusive, de conversar, de falar sobre a vida. Mas depois que eu engravidei, esse assunto ele veio à tona. Ele me pegou de uma maneira, me sensibilizou de uma maneira tão grande, assim, porque assim que eu me casei, eu tinha muito medo de ter filhos, assim, eu falava pro Gê, acho que eu não quero ter filhos, eu tenho muito medo do que o mundo pode fazer com os nossos filhos. Mas aí depois, claro, nós quisemos ter filhos e quando eu me vi grávida a ponto de ter um bebê, aí eu tive medo do que o mundo poderia fazer com essas crianças e aí sim que isso me sensibilizou de uma maneira tão grande. Aí esse assunto começou de fato a me incomodar e ainda assim eu não falava dele com ninguém. Até que teve um dia, eu estava grávida do Ian, há 5 anos, há quase 6 anos atrás. E uma amiga minha me ligou, uma amiga muito querida. Ela me ligou chorando, dizendo que ela tinha acabado de sair correndo de casa porque o irmão dela tinha tentado estuprá-la. E eu fiquei muito preocupada, eu queria saber se ela estava segura, onde ela estava, o que tinha acontecido de fato. E nós conversamos bastante e ela foi a primeira pessoa da qual eu abri o meu coração, chorando muito, e eu consegui dizer o que eu tinha passado. Ela foi a primeira e por muito tempo ainda a única pessoa a saber sobre isso. Eu não contei pra mais ninguém, nem meu esposo sabia. E foi muito libertador poder falar sobre isso, poder contar essa história.
poder compartilhar a dor com alguém, né? E o tempo foi passando, aconteceram algumas situações, algumas brigas de família, essas pessoas, esses parentes sempre estavam envolvidos em brigas de família, e teve uma briga muito séria em que eu consegui contar isso também pra minha irmã. E aí eu contei pra minha irmã, ela acabou me contando que ela também tinha passado por uma situação parecida, em que um desses parentes beijou à força também. Inclusive ela já tinha contado pra algumas pessoas da família sobre isso. E a mãe dessas pessoas falou que talvez ela tivesse seduzido ele, né? A gente tem hábito de botar a culpa na vítima. E foi muito bom também poder abrir o coração, e a partir daí eu respirei e eu me senti pronta para poder contar isso para as pessoas. E aí eu contei isso para minha mãe, chorando muito. Eu consegui abrir meu coração e falar tudo o que eu estava sentindo. A minha mãe acabou contando para as irmãs, contou para um monte de gente. E provavelmente esse vídeo não é novidade pra família, porque todo mundo já sabia do que tinha acontecido, né, o primeiro abuso. O segundo, a minha mãe acabou contando pra outras pessoas. E tudo bem, porque eu contei, eu já sabia que ela poderia contar pra outras pessoas. E isso nunca me importou, porque eu já estava pronta pra isso. Mas todas as vezes que eu falava sobre esse assunto, embora eu estivesse pronta para compartilhar, eu ainda tinha uma dor na alma. Nossa, eu falava sobre isso, provavelmente se eu fizesse um vídeo naquela época falando sobre isso, eu estaria aos prantos agora, contando. Até agora eu estaria chorando muito, falando tudo que eu falei até aqui. Mas eu decidi que eu precisava de uma cura interior, eu precisava me libertar desse sentimento de ódio que me oprimia, de rancor, de tristeza, um sentimento de querer justiça. Eu precisava me libertar disso, eu precisava liberar perdão, né? Porque quando a gente não libera perdão, é como se a gente tomasse o veneno querendo que o outro morra. Então, aquilo estava me consumindo por dentro, enquanto todas as outras pessoas envolvidas estavam vivendo as suas vidas lindas e felizes, com as suas famílias, e eu sofrendo por dentro. Então, nós passamos por um processo na nossa igreja, sobre um processo de perdão mesmo, e eu estava determinada a ser curada dessa dor. E eu me entreguei, assim, para que eu pudesse me libertar disso. E eu passei por esse processo de cura, de restauração da alma, sabe? Eu assisto uma youtuber, a Fabiola Mello, que eu gosto muito. E ela também passou por um processo de abuso. E ela falou uma frase que me marcou muito. Eu chorei muito quando eu assisti. Eu ainda estava passando pelo processo de restauração. E ela falou assim que quando alguém fere um inocente, machuca um inocente, é uma ofensa aos céus. Com certeza essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Com certeza Ele não quer que isso aconteça, que nós tenhamos essas dores, essas tristezas, essas experiências tão doloridas, tão traumáticas. E com certeza os céus, e com certeza Deus, Ele se ofende quando Ele vê alguém machucado, quando Ele vê que alguém é ferido. E eu queria fazer esse vídeo para dizer que a nossa dor, talvez do passado, seja a cura para alguém no futuro, né? E que essa experiência que eu vivi, que ela possa servir de... Não é inspiração, mas que ela possa servir, esse processo de perdão, de restauração, que ele possa servir para você que agora está assistindo esse vídeo, que esteja passando por uma situação parecida, ou que viveu algo parecido, ou que algum parente, alguma filha, algum filho tenha passado por um processo de abuso na infância,
E a violência, ela não é só sexual, que tenha sido uma violência física, violência psicológica, violência emocional, para que você se fortaleça, para que você se apegue a Deus, para que você passe por esse processo de cura. É óbvio que a gente precisa tratar do nosso coração, da nossa alma, mas também é importante que, se você estiver passando por um abuso agora, que você procure uma delegacia, que você consiga compartilhar isso com alguém, para que você consiga encontrar ajuda e se libertar dessas experiências, dessas fases, dessas situações horríveis. É importante dizer que qualquer ato libidinoso com uma pessoa, com um jovem abaixo de 14 anos, é considerado estupro. Se você pegar estatísticas, o número de crianças que sofrem abusos é absurdo, principalmente dentro de casa. Muito mais meninas, aliás, do que meninos. Mas meninos também sofrem. O número de adolescentes que são violentadas e de mulheres. No Brasil, uma mulher a cada 11 minutos é estuprada. É um número muito absurdo, muito absurdo. E eu queria dizer que, se você está assistindo esse vídeo, você é homem, você tem pensamentos retrógrados e machistas, e você acha que a roupa da mulher, a circunstância, isso favorece para que ela tenha sofrido violência, porque ela tá bêbada, porque ela tá com uma roupa curta, eu queria te pedir, por favor, para que você pare de culpar a vítima. Nós, mulheres, nós não queremos ser estupradas. Já ouvi gente falando que a pessoa tava na balada e, porque tá bêbada, tudo bem ser estuprada, né? Quase que tá pedindo pra isso. Eu acho que a nossa missão como mães de meninos, a minha missão como mãe de menino, pra quem tem filhos homens, a nossa missão é ensinar esses garotos a respeitar a vontade da mulher, a entender que não é não, a entender que os homens não têm o direito de tocar o corpo de ninguém, não tem o direito de tocar o corpo de uma mulher sem o consentimento dela, que não é não. É simples. É só a gente entender que precisa olhar para o outro com respeito. Simples. Eu vi uma reportagem, eu quero colocar uma foto aqui na sequência. Era uma foto de roupas de pessoas que foram estupradas. É muito chocante. Eu vou colocar essa foto agora na sequência. E é pra você refletir que não é porque é mulher, né? Porque, enfim, tem crianças que são abusadas, tem meninos que são abusados, e isso independe do traje da pessoa. E eu entendo que tem a ver com gosto. Se você não gosta de uma mulher vestida de um jeito ou de outro, não é seu gosto e ponto final, mas isso não te dá o direito de chamá-la de nenhum nome, não te dá o direito de falar o que você pensa sobre ela. Se você pensou alguma coisa, pense, guarda pra você, tá tudo bem. E uma coisa que é importante salientar é que a culpa nunca é da vítima. A culpa nunca é da vítima. Entenda que a culpa nunca é da vítima, é tão simples. Nós vemos, nossa, eu tava vendo o caso de uma pessoa que foi abusada, e aí uma pessoa tava do meu lado, e ela, nossa, mas por que foi falar isso depois de tantos anos? Tá querendo se aparecer na televisão, tá querendo se aparecer na mídia. A gente não sabe o que de fato aconteceu para que ela conseguisse se expor só naquele momento. O que aconteceu comigo tem 20 anos. E eu tô expondo agora, na verdade nem precisaria dessa exposição, mas eu contei pra minha família depois de muito tempo, depois de, 18 anos. Então eu quero dizer principalmente para as mulheres que estejam passando por isso, para que você se fortaleça, para que você se enche de garra nesse momento, para que você consiga sair dessa situação, que você procure serviços, delegacias da mulher, que você busque uma amiga para você conseguir amigos, né, de maneira geral, ou um familiar, para que você consiga abrir seu coração, para que você consiga
expor isso, falar é tão terapêutico, é tão importante que a gente consiga externar o que a gente esteja sentindo, a dor do nosso coração. Então, que você consiga falar sobre isso, se você sofreu isso na sua infância. E para que os pais fiquem cada vez mais atentos, mais ligados. E também eu não quero colocar a culpa na minha família, nos meus pais. Não são culpa deles, eles também são vítimas dessa situação. Mas tentar olhar com mais rigor para que a gente evite esse tipo de situação. E eu queria deixar um abraço muito forte para quem já passou por algum tipo de abuso. Se você precisar me chamar para a gente poder conversar, compartilhar histórias, para que abra o coração. Então, para que a gente eduque os nossos filhos, a gente mostre para eles que o respeito é o caminho. Olhar com empatia, para que nós mulheres cada vez mais sejamos próximas umas às outras, nos respeitando, cuidando umas das outras. E eu agradeço por você me assistir até aqui. Se você quiser conversar comigo sobre alguma situação parecida que você tenha sofrido, eu estou muito à disposição. Se você gostou desse vídeo, se você puder, pode comentar, curte, compartilha, para que a gente chegue a outras mulheres e para que essas mulheres elas se fortaleçam, para que consiga sair de uma situação de abuso, de vulnerabilidade. E é isso.